E segue-se agora Maria José Almeida, que, aliviada da sua grande preocupação dos últimos tempos, tendo acabado de entregar a sua tese de doutoramento, nos vai falar precisamente do tema do seu doutoramento, desta vez de uma forma muito mais breve do que o trabalho que acaba de entregar, não é? Sobre uma estrada a atravessar fronteiras na investigação, o estudo sobre a via entre Augusta Emérita e o Licipo por Évora. Muito obrigada. Eu vou continuar a falar latim, lusitano, atlântico. Espero que me entendam, e se eu começar entusiasmada a falar muito depressa, façam-me um sinal para eu abrandar. Como o professor Amilcar Guerra acabou de dizer, este trabalho que eu venho aqui apresentar resulta do meu projeto de doutoramento apresentado na Universidade de Lisboa, com orientação do professor Amilcar Guerra e também do professor Carlos Fabião. É para mim um grande gosto estar aqui nesta mesa redonda que faz a celebração destes 25 anos de investigação, porque eu sinto que de alguma forma sou uma espécie de segunda geração das mesas redondas da Lusitânia. Eu e talvez o meu colega André, 1990 é a data da primeira publicação da primeira mesa, realizada em 88, e é também a data do início da minha carreira académica como arqueóloga na Universidade de Lisboa. E sempre tivemos, todos os que estudámos na licenciatura naquela época, as mesas redondas da Lusitânia como uma referência para o estudo da arqueologia clássica, e é com muito gosto que posso continuar esse trabalho e estar hoje aqui. Espero que haja uma terceira geração de investigadores da Lusitânia romana e que se voltem sempre a encontrar nestes espaços de debate. Este mapa muito genérico, com umas fronteiras que não vou discutir, muito genéricas sobre as três grandes unidades territoriais da Espanha, foi o meu ponto de partida para começar a perceber que seria interessante estudar esta via que faz a ligação de Mérida a Ocidente, mais precisamente ao porto de Olicipo. Isto porque, se repararmos, Augusta Emérita é a única verdadeira capital provincial que é interior, que não tem uma ligação direta e óbvia com o mar. Córdoba tem através do rio, mas o Guadiana não parece ser, em época romana, uma via de acesso à economia atlântica. A navegabilidade do Guadiana é um tema muito discutido, muito estudado. As fontes clássicas referem-se a essa navegabilidade. Por exemplo, Estrabão diz que é navegável, mas não para navios de tão grande porte. Isto em relação ao Guadalquivir. Ou seja, existe uma questão muito importante, que é a irregularidade do Guadiana no troço médio, portanto, a saída de Mérida. Inclusive, está também expresso nas fontes literárias, a situação de que, por vezes, o rio desaparecia. Isto está referido em Plínio, mas também volta a ser referido também pelos geógrafos árabes, que diz que depois o rio também tem o nome de Rio dos Precipícios, porque depois de ter profundidade suficiente para navios, perde-se sobre a água e a ponto de não ficar só uma gota d'água. É difícil nós sustentarmos a ideia de que a ligação de Mérida ao mar se fazia através do rio. Isto continua em época histórica. Trago aqui só duas referências da literatura de viagens da época moderna e contemporânea. Particularmente curiosa esta referência à grande ponte monumental de Mérida como uma obra sumptuosa para o triste ribeiro que se destinou, porque de facto o Guadiana pode ser, em algumas alturas do ano, parecido com um triste ribeiro. E outros viajantes também, por exemplo, este relato de uma légua de Lobão atravessar o Guadiana, que vai quase seco em novembro. Portanto, estamos a falar efetivamente de um curso muito irregular e de uma navegabilidade que não seria fácil. Mas mesmo assumindo que ela podia acontecer em algumas alturas do ano,
Depois temos um problema mais ajudante, não é? Que é, esta é uma imagem que todos os portugueses conhecem, os espanhóis talvez alguns, que é o Pulo do Lobo, em Mérida, em Mértola, peço desculpa, e que é impossível pensar que isto se podia se transpor, não é? Portanto, obviamente, a ligação de Mérida para o Atlântico tem que se fazer de outra forma. Fazer como? Através da rede viária. Portanto, estamos a falar de uma rede terrestre. Esta representação de vias é de acordo com o Barrington Atlas, portanto, também uma representação muito esquemática e, acho que se consegue ver, sim, aqui está assinalado aquele que foi o eixo que eu estudei nos últimos tempos e que acabo de apresentar como uma proposta fundamentada, traçado neste meu trabalho de doutoramento. Isto é, efetivamente, a porta atlântica da capital é o Licipo, é o Porto do Licipo. O estudo da rede viária na Espanha tem tido sempre, ao longo destes anos, e vamos falar dos últimos 25, desde que se fazem estas mesas redondas, constrangido por dois grandes fatores. Por um lado, a escala e, por outro lado, o âmbito. Quando se fazem grandes estudos de escala peninsular, normalmente, como este, do Barrington Atlas, não é muito fácil transpô-los para as realidades regionais. Quando se fazem estudos regionais de pequena escala, normalmente perde-se a visão global e é muito difícil distinguir aquilo que são as vias principais de uma teia de vias secundárias que existiria naturalmente e que, em termos de registro arqueológico, não é muito fácil de distinguir. Para além de outro problema, que é as fontes que temos serem, por vezes, de difícil interpretação. No caso concreto desta via, de que vamos falar, a principal fonte literária é o Itinerário de Antonino, que, como todos sabem, é um conjunto de manuscritos, de itinerários que se conhecem através de cópias medievais, e temos listadas uma série de estações viárias, desde o Licipo até a Emérita, algumas das quais sabemos identificar com segurança, outras nem por isso, e aí reside o problema. Além de que também a sequência da contagem das milhas não resulta transponível para o território, porque o valor total é inferior à distância real entre estes dois pontos. Voltando a esta imagem geral, temos então aqui o que é aquela que é chamada Via 12 na classificação de Saavedra, que obviamente não é uma classificação romana nem lá perto, mas é uma classificação operativa. Quando falamos em Via 12 sabemos do que estamos a falar, da mesma maneira que quando dizemos Dressel 14, que também não era propriamente aquilo que chamavam os romanos a ânfora em que se transportavam. É uma classe que usamos para ser mais fácil, e Via 12 é mesmo isso, é uma designação convencional desta via. O estudo da Via 12, durante muito tempo, teve um problema grave, que é este problema aqui, que é uma fronteira nacional. Portanto, havia, e por isso o título desta comunicação remete para isso, estamos a falar de uma via que atravessa dois estados atuais, e a investigação foi durante muito tempo a Via 12 portuguesa e a Via 12 espanhola. Ou seja, os investigadores portugueses procuravam saber como é que a via se seguia de Licipo até à fronteira, e os investigadores espanhóis desde Mérida até à fronteira, e nem sempre se encontraram. Portanto, e sempre tentando valorizar e tendo como ponto de origem o seu território nacional. Qual é o grande contributo para resolver este problema? Porque isto de facto é um problema quando juntamos as diferentes propostas. Foram as mesas redondas da Lusitânia e o contributo da Escola Francesa, e nomeadamente Jean-Gérard Gorges, que também homenageamos aqui, porque numa perspectiva além Pirineus, pela primeira vez olhou para esta via como um todo, desde um ponto inicial e um ponto final, que por acaso hoje ficam em dois estados modernos diferentes, mas em época romana era uma única realidade.
Esta imagem é uma transposição cartográfica da proposta, concretamente ela é reproduzida a partir de um artigo de Germán Rodrigues Martín, mas que vem na sequência dos trabalhos que ele realizou durante muitos anos com Jean-Gérard Gorges e, de facto, como podem ver, são os primeiros investigadores que atravessam a fronteira e que fazem uma proposta para além daquilo que é considerado tradicionalmente pelos investigadores espanhóis. Na minha tese de doutoramento eu fiz esse esforço de compilação de todas as propostas que existiam para esta via, apenas nos últimos 10 anos e apenas aquelas que tivessem dados que permitissem cartografá-las e georreferenciá-las, porque muitas vezes, e infelizmente, ainda se continua a publicar trabalhos que não são transponíveis para a cartografia e que não nos permitem fazer análises comparativas em termos espaciais. Uma das propostas já posterior a esta primeira leitura global é do professor Alarcão, em 2006, que apresenta também um traçado global de toda a via, embora neste troço aqui se limite no fundo, aliás, se conhecem o artigo, sabem que tudo isto são muitas páginas de texto e são 2 parágrafos, porque basicamente ele também se limita a reproduzir aquilo que é a proposta de Jean-Gérard Gorges e Germán Rodrigues. Outros autores, Vasco Mantas também, mais recentemente, numa monografia editada pelo Museu Nacional de Arte Romano, também faz uma proposta e vocês já estão a perceber aqui que elas não são sempre muito coincidentes. A mais recente de todas, publicada em 2014, também faz esse percurso global e, além da proposta de traçado, há também a questão da localização das estações, que varia de acordo com autor para autor. Esta imagem mostra um pouco qual foi o problema e o ponto de partida que eu tive. Além daquelas que eu mostrei antes, isto é uma compilação de todas as que fui podendo identificar e reparam que existe uma multiplicidade de propostas de traçado, de alterações, de traçados certos e tudo isto não ajuda a leitura que eu pretendia fazer e tentar perceber o território, porque foi esse sempre também o meu ponto de partida, perceber a via como instrumento de leitura do território nesta paisagem, nesta grande paisagem de planície de Mérida até ao porto de Olicipo. E se isto é assim confuso em relação às propostas de traçado, mais confuso é com a proposta da localização das estações. Há um pouco para todos os gostos, Dipo pode estar aqui ou aqui, Aquabona pode estar aqui ou aqui. Este quadro, que acho que não tem muita leitura, mas também interessa pouco, é só para terem uma ideia da multiplicação de propostas que existem publicadas, volto a repetir, nos últimos 10 anos, exclusivamente, porque se fosse aqui juntar todas isto ainda era mais confuso, e foi este quadro que me fez começar a trabalhar este território e pensar em poder apresentar uma proposta que fosse operativa para esta via. Nesta via, uma das questões centrais, e que voltando àquela imagem inicial das bandeirinhas portuguesas e espanholas, prende-se com a localização de Dipo. Já falámos disso hoje de manhã, porque efetivamente isto é uma questão historiográfica. Dipo é referida no itinerário de Antonino como estação viária, Dipone, mas existem 2 referências latinas que estão aí transcritas a uma cidade, a uma fortaleza, chamemos-lhe assim, que terá tido um papel importante durante as guerras sertorianas. O que é que acontece? Desde os humanistas do século XVI em Espanha e em Portugal, que quer os autores espanhóis, quer os autores portugueses procuram trazer esse episódio histórico das guerras sertorianas para o seu território nacional. Portanto, temos as propostas dos investigadores espanhóis que dizem que está do lado espanhol e dos investigadores portugueses que dizem que está do lado português. Isto porquê? Porque, obviamente, aquilo que eu já falei há pouco, estas que estão aqui a negro são as estações que temos a certeza da localização, não há dúvidas, Évora corresponde a Évora, Salácia, Alcácer do Sal, mas todas as outras, isto são os valores somados da lista do itinerário de Antonino, se os transpusermos, dá
obviamente uma imagem absurda, porque Mérida fica do lado ocidental do Guadiana. Portanto, isto obviamente não pode ser esta a leitura do itinerário de Antonino. A maioria dos autores o que propõe para explicar esta incongruência é a existência de erros na cópia e que lacunas. Mas quando comecei a trabalhar este tema eu pensei sempre, será que o erro está na fonte ou está na forma como nós lemos a fonte? Esta ideia não é original, não fui eu a primeira pessoa a pôr essa questão, mas, aliás, foi Jean-Gérard Gorge e Francisco Germano Rodrigues Martim que o fizeram a propósito da descoberta do miliário em Torre d'Águila, que poderá haver um sentido diferente das contagens das milhas de acordo com os territórios, ou seja, cada uma destes locais poderá ser um caput via e as contagens serem feitas neste sentido e neste sentido dentro do seu território. Era essa uma das justificações para localizar DIPO aqui, na área do Vale Médio do Guadiana. Seria que as contagens seriam feitas de Oriente para Ocidente e não de Ocidente para Oriente, como estão referidas no itinerário de Antonino. E isso poria a Válida Urbs, referida por Salústio, na zona de Talavera la Real ou Guadarrira. Também já falámos nisso aqui de manhã, um dos grandes argumentos que é utilizado para justificar essa localização são os achados numismáticos na zona de Guadarrira. Guadarrira é um pueblo de colonización que foi completamente construído já no século XX, portanto o registro arqueológico terá sido completamente alterado e o conjunto de moedas que se invocam para localizar DIPO nessa zona, porque de facto existem uma série de moedas com seca de DIPO, na maioria dos casos provém de achados descontextualizados e é muito difícil arranjar uma justificação arqueológica para sustentar essa hipótese. Eu não vos trago aqui uma proposta muito mais... No fundo, também não quis levantar demasiado o véu do trabalho que estou a fazer e que ainda não defendi, não é? Terei um júri que terá que validá-lo, mas a minha perspectiva tem sido sempre de tentar entender primeiro o território e depois a via, ou seja, em vez de e depois pensar na forma como devemos ler as fontes em relação ao território, onde o que fiz foi um trabalho exaustivo de levantamento de todas as realidades arqueológicas que resultou. Isto assim, neste mapa parece uma coisa muito simples, mas deu muito trabalho a fazer, numa linha que corresponde àquilo que eu acho que pode fundamentar a proposta de traçado da Via 12. Com muitas dificuldades, porque efetivamente nós estamos a falar de uma geografia que foi muito alterada, sobretudo no século XX. No lado espanhol temos o plano de rega de Badajoz, que alterou muito o curso do Guadiana. Do lado português temos outras obras hidráulicas, como as do Baixo Sado e da barragem do Pego do Altar, que são das primeiras obras hidráulicas do Estado Novo, que também alteraram muito. E uma das grandes dificuldades que eu senti foi exatamente essa, de estar a usar dados geográficos contemporâneos para uma realidade de um território que já não existe. As fronteiras, as vias terão-se alterado ao longo do tempo, em função de uma série de fatores políticos, mas também geográficos. A paisagem não seria a mesma. Portanto, não estamos a falar de uma paisagem e de um território espanhol ou português. Estamos a falar de um território imperial e é disso que devemos pensar, e devemos pensar a Lusitânia como um território, por isso, mais uma vez, me congratulo por poder fazer parte deste conjunto de investigadores que se dedica a pensar a Lusitânia romana longe das suas fronteiras atuais.
embora, se calhar, temos outra fronteira atual que nos podemos agarrar. Somos todos membros da Comunidade Europeia, somos irmãos neste estudo, e é um pouco nesta dicotomia entre a geografia contemporânea e a geografia antiga que eu acho que podemos continuar e que, em conjunto, podemos construir uma imagem de uma geografia territorial que sirva os propósitos da investigação. E é tudo. Muito obrigada.